Salve galera, tudo bem? Gente, eu tenho aqui no canal uma playlist do Status Invest e eu tenho percebido que o Status Invest é a plataforma de controle de ativos mais usada pelos espectadores do nosso canal. Quando eu fiz essa playlist, eu foquei muito na questão da criação, da conta lá no Status Invest e depois dos lançamentos, das compras e vendas que a gente faz para a gente ter o acompanhamento. Tenho sido procurado por alguns inscritos para poder detalhar alguns outros itens do Status Invest que estão disponíveis lá na plataforma, na medida em que eu foquei muito na questão só do cadastro dos ativos. Então eu vou iniciar com esse vídeo aqui, uma série de outros vídeos, mostrando as possibilidades que o Status Invest oferece para você fazer o acompanhamento e a análise da sua carteira. Vocês vão ver que tem muita coisa. Algumas coisas que vão aparecer aqui vai ser da parte paga, outras coisas vão ser da parte gratuita. Lembrando que o Status Invest ele tem essas duas possibilidades. Se você é iniciante, você não tem necessariamente que fazer a assinatura logo de cara, Espera você aprender, espera você acumular um patrimônio. Daí, se você achar interessante, quiser mais informações, aí você faz a assinatura, O bacana do Status Invest é isso. Então hoje eu vou começar a falar sobre a guia patrimônio e depois a gente vai passando por outras possibilidades desse software online. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sempre falo no início, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que a gente postar algum conteúdo novo aqui e poder tomar benefício das nossas discussões. Então vamos lá para a tela do computador para a gente ver como é que funciona a parte de patrimônio do Status Invest. Bom pessoal, a guia patrimônio ela é dividida em algumas partes. Tem essa parte aqui que é o patrimônio propriamente dito. Um pouquinho mais abaixo tem o mapa dos ativos. Depois tem o resumo dos ativos, a posição em caixa, a posição em carteira, as movimentações e o crescimento das operações. Então você vê que é muito conteúdo. Eu não vou falar de tudo nesse vídeo não, vou falar um pouquinho de cada uma dessas partes. Eu vou começar pelo gráfico de patrimônio, num outro vídeo eu vou falar sobre o mapa dos ativos, num outro vídeo nós vamos falar sobre o resumo dos ativos, a posição em caixa e assim sucessivamente até a gente chegar aqui no crescimento das operações. Então falando especificamente do gráfico de patrimônio, como o próprio nome sugere, o gráfico de patrimônio vai mostrar como que está sendo o crescimento do nosso patrimônio ao longo do tempo. Nesse caso aqui, ele está mostrando como que está o crescimento em um ano. Eu vou mudar aqui para tudo para a gente ter uma ideia. Olha só, então ele vai pegar desde o início e vai mostrar para a gente como que foi ao longo do tempo, desde o início, o crescimento do nosso patrimônio. Vocês estão vendo que foi considerável. Aqui em cima, ele mostra o total que você tem em patrimônio, o crescimento que você teve em 6 meses, no caso foi de 37,78%, no caso dessa carteira aqui, o crescimento em 12 meses, no caso 127,84%, e o crescimento em 24 meses, que foi 1.763,29%. Lembrando que essa carteira aqui é a carteira do professor. Quando a gente começou, nós começamos com um patrimônio de R$ 962. O legal é que cada vez que você para numa bolinha dessa, cada bolinha representa um mês, ele vai mostrar quanto que você tinha de patrimônio em cada mês. Então, no primeiro mês, a gente tinha 962,64. No segundo mês, 1.265,12. No terceiro mês, 1.565 e assim sucessivamente até o mês atual. Se a gente for fazer uma análise aqui, a gente vê que a gente vem crescendo consistentemente o nosso patrimônio. Nos últimos 6 meses, nosso patrimônio cresceu 37,78 e nos últimos 24 meses, se você levar em consideração o primeiro patrimônio que a gente teve, que foi de R$ 962, para o patrimônio atual, que está em 17.963, mais de 1000% de crescimento. Então aqui mostra para a gente como que uma disciplina de investimentos mensais contribui para o crescimento exponencial do nosso patrimônio. Bom, passando aqui para o outro lado, a gente tem essas 3 guiazinhas aqui. Então se você clicar aqui, você está vendo duas possibilidades de seleção: patrimônio e investimento. Quando você clica em investimento, na verdade, você está vendo
o que de fato você colocou de dinheiro. Se a gente voltar aqui no primeiro mês, vocês vão ver que o primeiro investimento foi de R$ 965,32, mas o patrimônio no final do mês ficou em 962, dando uma diferença de menos 2,68. Então, essa que é a diferença entre investimento e patrimônio. Investimento foi aquilo que de fato eu coloquei, o dinheiro que de fato eu coloquei. E o patrimônio foi a diferença entre aquilo que eu coloquei, a valorização ou a desvalorização. Nesse caso aqui, houve uma desvalorização de R$ 2,68 no mês. No segundo mês, houve também uma desvalorização de 4,74, tá vendo? Já no terceiro mês, olha só, o investimento foi de 1.530, né, somando tudo que eu já tinha investido, mas o patrimônio está 1.565. Então, houve uma diferença para mais de 35, ou seja, houve um crescimento do meu patrimônio. E assim você vai olhando, ó, no mês 4 teve prejuízo, no mês 5 teve prejuízo, no mês 6 teve um prejuízo bastante bom, no mês 7 também. Já no mês 8 houve uma valorização, no mês 9, no mês 10, no mês 11, 12, e aí vocês começam a ver que a valorização começa a ficar mais expressiva, 200, então vamos voltar aqui, ó, 280, 211, 270, aqui já foi para 568, 872, 1.280, 1.300, 1.339, 1.341, aqui já pulou para 1.700, aqui já foi para 2.400 e aqui 2.500. Então vocês vejam que lá no início a gente teve uma oscilação maior, né, entre aquilo que foi investido e aquilo que foi de fato o retorno, mas com o passar do tempo a tendência é que os prejuízos iniciais eles sejam superados pelos rendimentos que a gente vai tendo. Então essa que é a diferença aqui entre patrimônio, onde você já viu o resultado aqui entre aquilo que você investiu mais os rendimentos, e se você colocar aqui investimento, você vai ver os dois. O que de fato você investiu, mais os rendimentos para mais ou para menos, tá? Então voltando aqui para o patrimônio, aqui ele vai te perguntar o que? Você quer fazer essa visualização desse gráfico de maneira completa, ou seja, levando em consideração todos os ativos, ou por categoria. Olha só, quando eu mudo para categoria, aí ele vai me falar todas as categorias que eu tenho, lá, Fiagro, ETF, BDR, Tesouro, fundos imobiliários e ações. Então aqui você consegue ver o crescimento patrimonial por categoria, né? Se a gente voltar lá no primeiro mês, a gente não tinha nada em Fiagro, a gente tinha 67,57 em ETF, 54,36 em BDR, 447 em Tesouro, 116 em FIIs, 276 em ações. No segundo mês, os valores do segundo mês, continuamos com 0 no Fiagro. Aí a gente vem caminhando, vocês vão vendo como que esses valores vão mudando ao longo dos meses. Então a gente vai seguindo, né? Aqui vocês estão vendo que o ETF, que antes estava em 51, aumentou para 733, por isso que a corzinha dele ficou maior. E aqui, mais recentemente, quando chegou aqui no mês 12, até aqui a gente não tinha absolutamente nada investido em Fiagro. Quando chegou no mês 12, foi feito o primeiro investimento, 242, e aqui no mês 1 aumentou para 424. Essa categoria aqui, você escolhendo completo, ele vai mostrar um gráfico abrangendo todas as categorias, sem distinção, e no gráfico por categoria você tem a oportunidade de ver a evolução de cada categoria da sua carteira. Então, voltando aqui para o completo, eu chego aqui finalmente no tudo, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, ou 10 anos. Aqui é muito simples, né? Se você quiser ver, nossa carteira tem 2 anos, quer dizer que não adianta eu escolher 5, 10, né? Se eu quiser ver só 1 ano, aí ele vai me mostrar aqui como é que foi a evolução só do ano. Se eu quiser ver apenas do ano atual, não vai aparecer nada, porque nós estamos no mês de janeiro, né? Então, no mês de janeiro, ele está só me mostrando aqui essa linha aqui, onde tem o patrimônio inicial do ano, que é 17.936, que é esse patrimônio que está mostrando aqui. À medida que os meses forem passando, isso daqui
vai sendo atualizado. Além disso, você tem aqui do ladinho um calendáriozinho que quando você clica, você pode escolher. Por exemplo, eu quero do mês 6 de 2023 até o mês 12 de 2023. Olha o que aconteceu, ele vai me dar exatamente do período que eu pedi. Eu não sei se vocês prestaram atenção aqui embaixo, isso daqui na verdade são as categorias. Só que aqui ele está me dando o resumão, ele está me dando a última posição, ele não me dá ao longo do tempo. O que ele está me dizendo? Que no último mês do período que eu escolhi, eu tenho 4,3 mil em ações, 4,2 mil em fundos imobiliários, R$ 424 em Fiagros, 6 mil em Tesouro, 2,3 mil em ETFs e 740 em BDR. Se eu vier aqui, é exatamente isso que ele está me mostrando no último mês de investimento que eu fiz. Isso aqui é um resumão das posições por categoria que você tem até o momento que você fez o seu último investimento. Na verdade, isso aqui é a posição do último investimento. A gente não pode confundir que isso aqui é ao longo do tempo e isso aqui é só o resumo da sua última posição, desse valor aqui. Quanto de cada categoria que você tem nesse valor aqui. Então, como vocês podem ver, só esse gráficozinho de patrimônio traz um monte de informação pra gente. A partir disso que vocês viram aqui, agora vocês vão ter condição de explorar melhor esse gráfico para fazer uma análise mais assertiva da sua carteira. Nos próximos vídeos eu vou passando sobre os outros elementos dessa parte de patrimônio. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo. Esse vídeo trouxe alguma coisa legal para você? Deixa o seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreva e ative o sininho de notificação. Grande abraço e até o próximo vídeo.